Dia, né? Boa tarde ou boa noite para quem está assistindo. E eu vim aqui apresentar o meu trabalho, né? Que se chama As Três Noções de Henri Bergson para a compreensão do conhecimento intuitivo na obra A Evolução Criadora, tá? Então nessa obra, o Bergson ele faz uma crítica do conhecimento, a ideia de que o todo é dado por antecipação, né? Então o Bergson ele propõe que a verdadeira realidade da vida requer um modo distinto de conhecer da inteligência. Esse modo ele chama de intuição, tá? Então o presente trabalho tem a proposta de apresentar esse modo de conhecer, que é imediato, né, e é capaz de representar completamente a realidade da vida. Nesse sentido, o trabalho ele vai percorrer três noções centrais na obra Evolução Criadora, que estão situadas ali no segundo e terceiro capítulos, né, que são a inteligência, o instinto e a intuição, tá? Então, para começar, a gente tem que entender que para o Bergson a vida é um fluxo. E ele chama de ela vital. Tá? Esse fluxo, ao se desenvolver, ele vai se ramificando, infinitamente dividido. Tá? É um movimento evolutivo. E o Bergson ele vincula o fluxo da vida, esse ela vital, à consciência. Tá? Para ele, a consciência mede o afastamento entre o ato e a representação. Então, a gente pode pensar mais ou menos assim: eu penso e eu ajo. A inconsciência para o Bergson, então, representa o oposto disso. A representação e o ato são os únicos possíveis. Então, a ação é o que é representado, que é o ato pensado. Entende? Tá, vamos lá. A inteligência, então, o Bergson ele define como a tendência de fabricar instrumentos artificiais sempre imperfeitos e inflexíveis. Nesse sentido, o Bergson ele vê a inteligência como que implica um conhecimento das relações do atributo com o sujeito. E assim a inteligência permite conhecer as relações entre as coisas, a forma. E a gente já percebe que ela é insuficiente para representar o interior mesmo da vida, tá? A mobilidade real do dever, a mobilidade desse fluxo dele, beleza? Então, nisso a gente cai no instinto. O instinto para o Bergson, ele se desenvolveu no mesmo caminho de evolução do inseto. O inseto é o ponto culminante da evolução do instinto, tá? E o instinto, ele é semelhante a um mecanismo inato. A gente pode pensar nas teias de aranha, assim, que elas têm uma complexidade infinita e ela é uma obra da natureza. Esse seria o sinônimo de instinto, assim, para o Bergson. Tá? A questão é que o instinto não pode ser expresso em termos intelectuais. É uma simpatia que visa uma pequeníssima parte da vida. Nesse sentido, se essa simpatia pudesse estender o seu escopo e pensar, refletir sobre si mesma, a gente teria a chave das operações vitais. E é aqui que a gente entra na parte final do trabalho, que é a intuição, a faculdade da intuição para o Bergson. Tá? Então, a intuição ela é uma faculdade também que se originou, que veio dessas ramificações. Né? Ela se originou do mesmo impulso inicial vital que a inteligência e o instinto. Tá? Contudo, a intuição ela tem um método. Tá? E com esse método é possível atingir uma coisa que o Bergson chama de simpatia divinatória. Tá? É algo capaz que faz nos coincidir com a coisa, é um ato vivido e demonstrado por um automatismo dominado que liberta a consciência. Esse esforço, que é um esforço metódico, que é em relação ao instinto aprimorado pela inteligência, não exclui uma multiplicidade qualitativa e virtual, mas é simples e tem como prognóstico a duração. Essa duração, o que é? Ela é o tempo não intelectualizado do ser. Tá? Então esse método, para o Bergson, tem o objetivo de tornar um método intuitivo com precisão semelhante à ciência positiva, que é pregonizada pela inteligência. Tá? Então, assim, por fim, a gente pode pensar a duração e o método intuitivo a partir de um exemplo. A gente pode pensar na dissolução de um sal na água. Tá? Então a gente vê a situação, o sal se dissolvendo na água, e a gente percebe que existe uma diferença entre a duração de dissolução real do sal e a minha espera pelo término desse processo. Tá? Quando a gente percebe isso, a gente começa a entender que existe um certo tipo de conhecimento, que é o conhecimento intuitivo, que é diferente do conhecimento do tempo, que eu posso dividir matematicamente, que ele é muito preconizado pela ideia da faculdade da inteligência. Tá? Então, para o Bergson, para finalizar, a gente tem um método intuitivo que é o trabalho conjunto dessas três noções. Tá? E ele é aprendido quando a gente percebe essa duração real e compreende, assim, a realidade da vida. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais.